Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Hoje eu vou falar a respeito do crime de embriaguez, mas não propriamente sobre o crime do artigo 306, e sim sobre o instituto que veio, de alguma forma, interferir positivamente, para quem é réu, num caso como esse, que é o Instituto da Não Persecução Penal, que a Lei 13.964 fez uma modificação no Código de Processo Penal, acrescentando o artigo 28A ao Código de Processo Penal. E o que é o acordo de não persecução penal? O próprio nome já se traduz. Eu faço um acordo com você para que o processo penal não te persiga. Então significa que se a pessoa consegue firmar esse acordo de não persecução penal, o processo penal dela se encerra. Só que para isso, algumas condições são necessárias. Primeiro, que a pena mínima do crime seja abaixo de 4 anos. Segundo, que haja confissão por parte desse responsável, desse agente que foi pego, no caso, praticando o crime. Que não haja violência, dentre outros requisitos. E que não seja cabível a transação penal, que é aquele acordo feito com o Ministério Público para crimes de menor potencial ofensivo. E qual que é um dos crimes do Código de Trânsito, o crime de trânsito que se enquadra nessa situação? O crime da embriaguez. Então agora eu vou tentar traduzir para você o que eu acabei de falar. Vamos supor que a pessoa é apanhada numa fiscalização, ou eventualmente até decorrente de um acidente sem vítima, para não misturar aqui a questão de lesão corporal ou eventualmente morte, mas um acidente apenas com danos materiais ou numa fiscalização de rotina, popularmente a blitz, e ela incorre no crime do artigo 306, ou porque fez o etilômetro e apontou mais do que 0,3 miligramas por litro de ar, ou pelo estado que se apresenta de embriaguez, ficou visível ela ter incorrido nesse crime. O crime de embriaguez prevê a pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Portanto, a pena mínima, 6 meses, é inferior a 4 anos. Aí a pessoa, por exemplo, é encaminhada à autoridade policial, à delegacia, e chega lá no depoimento dela e diz, não, realmente eu ingeri bebida alcoólica, tomei uma cerveja, tomei uma caipirinha, estava saindo numa festa. Com isso, ela admitindo que ela fez, que ela se comportou dessa maneira, ela já está confessando o crime, primeiro requisito. E dessa forma, a hora que o Ministério Público verificar que não tem antecedentes que desabone a oferta desse instituto, o que vai fazer? Vai fazer a proposta de não persecução penal, o acordo de não persecução penal. Ou seja, é marcada uma audiência preliminar, na qual o Ministério Público e o réu, eles vão estar presentes, e vai ser ofertada uma condição para que esse acordo seja firmado. Eu vou dar um exemplo. Uma audiência que eu tive agora no mês passado, no Paraná, a proposta foi da pessoa assistir 3 vídeos educativos e legislação de trânsito e fazer uma redação sobre cada um deles de 30 linhas. Olha que interessante esse acordo. Pena que o de legislação de trânsito estava desatualizado há mais de 2 anos. Eu tive que alertar o Ministério Público e o juiz a respeito disso. Ou seja, se fosse uma prova de concurso, estava reprovado. Mas foi essa a condição. A partir do momento que a pessoa cumpriu, fez as redações, apresentou ao juízo no prazo estipulado, no caso 5 dias, encerrou-se a persecução penal. Ou seja, a pessoa teve a punibilidade extinta. Então fica aí interessante, Aqui, obviamente, eu sempre vou orientar que você não vai ingerir bebida alcoólica e dirigir, mas fica aí uma questão processual interessante, principalmente aos colegas, advogados que nos acompanham, que operam com direito, é essa aplicação do acordo não persecução penal, artigo 28A do Código de Processo Penal, ao crime de embriaguez. Lembrando, ele só é cabível quando há confissão, ou seja, a pessoa vai dar o depoimento dela em delegacia e diz, realmente eu bebi. Tá certo? Então, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.